Reverendas religiosas, prezados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando então esse tempo da Septuagésima, a nossa preparação para o tempo da Quaresma. Nós ouvimos essa primeira leitura do apóstolo São Paulo, na carta aos Coríntios, em que ele faz uma comparação com aquilo que era a realidade, né, daquele povo, mas para trazer um ensinamento, né, uma instrução espiritual. Era uma cidade que era habituada aos jogos, às competições, às corridas, ao atletismo, sobretudo. E ele faz então a comparação com a vida do cristão. Olhar aí para os atletas, né, precisam se abster de muita coisa para ter esse momento de glória, chegar em primeiro lugar. Qualquer pessoa, né, um competidor, um atleta, mesmo nos tempos aí modernos, né, um jogador, qualquer que seja o seu esporte, para ele fazer parte, né, de um grupo de elite, para ser o primeiro lugar, para ganhar as medalhas, obviamente que precisa se abster de muita coisa. Às vezes alguém começa a fazer muito sucesso e de repente começa a decair desse sucesso. Daí a pouco as notícias espalham, está passando a noite aí na farra, na bagunça, na bebedeira e caiu de produção. Não consegue manter, né, aquele nível, porque deixou, né, de fazer as restrições, os sacrifícios, né, para que possa se manter em forma. E algo que era muito fácil, né, como a Escritura vai se utilizar muitas vezes dessas comparações das histórias, mas era muito fácil trazer o ensinamento com essa comparação. Esses vão se abster de tantas coisas para obter aquele momento de glória. Sobretudo quando eram coroados diante do imperador, recebiam aquela coroa de louros, né, daquelas folhas, e aquilo rapidamente secava, né? Passava o dia, outro dia, aquilo estava seco, aquele momento de êxtase, aquele momento de glória. E vão se abster, vão fazer tantas restrições. E aplicado, né, à vida do cristão, muitas vezes nós colocamos muita dificuldade nos sacrifícios, nas renúncias, no tempo dado às coisas de Deus, por algo muito maior, por uma coroa, por um prêmio que ninguém poderá nos tirar. E São Paulo diz: eu luto, todos nós lutamos, corremos, mas não como alguém que, né, encontrasse alguém, está correndo porque eu digo, não sei, estou correndo, né? Ou seja, mas não é sem direção. Alguém que está aí dando soco no ar, para um lado e para o outro, disse, não, nós lutamos, nós corremos, mas por algo muito objetivo, por algo muito concreto, para nós conquistarmos o céu. E algo que mostra-se muito a nós nessa leitura, e que é importante, vou trazer aquilo que o Catecismo nos diz, sobre a virtude da esperança. As virtudes teologais são 3, fé, esperança e caridade. Aquelas que dizem respeito diretamente a Deus. Vamos àquilo que o Catecismo nos diz sobre a virtude da esperança. Não é meramente um pensamento positivo, não é um otimismo, né, somente porque vamos torcer que tudo vai dar certo no final. O que diz o Catecismo? Em primeiro lugar, de maneira geral, as virtudes teologais, são essas 3, fundamentam, animam e caracterizam o agir moral do cristão. As virtudes vão influenciar diretamente o nosso comportamento, a nossa vida, informam e vivificam todas as virtudes morais. São infundidas por Deus na alma dos fiéis. No dia do nosso batismo, recebemos as virtudes da fé, da esperança e da caridade. São infundidas por Deus na alma dos fiéis para torná-los capazes de agir como seus filhos
e merecer a vida eterna. Então, as virtudes teologais infundidas em nós no batismo, para nos tornar capazes de agir, de viver como filhos de Deus, são o penhor da presença e da ação do Espírito Santo nas faculdades do ser humano, na inteligência, na vontade. E são 3 as virtudes teologais: a fé, a esperança e a caridade. Mas voltemos o nosso olhar hoje para a virtude da esperança. A esperança, diz o catecismo, é uma virtude teologal pela qual desejamos como nossa felicidade o reino dos céus e a vida eterna, pondo nossa confiança nas promessas de Cristo e apoiando-nos não em nossas forças, mas no socorro da graça do Espírito Santo. Onde vai se fundamentar a nossa esperança? Na promessa de Cristo, na palavra do Senhor, na confiança que nós temos na palavra do Senhor. Não é um pensamento positivo, um pensamento otimista, mas a esperança ela está fundamentada na confiança na palavra de nosso Senhor, que não falha, que é fiel, que cumpre a sua palavra. Continuemos a afirmar nossa esperança, porque é fiel aquele que fez a promessa. A virtude da esperança, diz o catecismo, responde à aspiração de felicidade, colocada por Deus no coração de todo homem. Todo mundo busca felicidade, estamos nessa busca incessante da felicidade. E a nossa busca da felicidade do céu não é uma aposta, um risco, vamos ver se vai dar certo. Nos dá a segurança, a certeza de dar certo. Quantas pessoas hoje estão se afundando, destruindo a sua família, perdendo tudo nas apostas financeiras. Um ganha, 10 mil perdem para alimentar aquele que ganha, outros que estão ganhando dinheiro por trás disso. E uma esperança sem fundamento, contando meramente com a sorte, que dentre tantos mil que vão apostar, um lá vai ganhar para não colocar um descrédito total. Já estão criando, e vão precisar mesmo, obviamente, terapias para pessoas viciadas nos jogos, nas apostas, se endividando absurdamente a sua família, consumindo bens que construíram durante muitos anos, numa esperança infundada, por ficar rico, ganhar muito dinheiro, sem o trabalho, sem o esforço, sem a luta cotidiana. Mas a esperança cristã não é vamos apostando fichas, quem sabe no final vai dar certo. Não. Está fundamentada na palavra de nosso Senhor, nesse Deus que é fiel. Essas casas de apostas, esses jogos todos aí criados, né, com a facilidade da internet, está levando isso para acesso a todo mundo. Não querem a sua riqueza, querem o enriquecimento deles, obviamente. E a ilusão, a promessa, a propaganda de que vai dar certo, e vão se enriquecendo cada vez mais e empobrecendo cada vez mais as pessoas que estão se viciando nas apostas. Totalmente contrário à esperança cristã. A virtude da esperança responde à aspiração da felicidade colocada no coração de todo homem. Assume as esperanças que inspiram as atividades dos homens. As nossas ações, as nossas escolhas, as nossas atividades precisam ser inspiradas por essa esperança da vida eterna. Purifica-as para ordená-las ao reino dos céus. A virtude da esperança, diz o catecismo, protege contra o desânimo, que muitas vezes bate à nossa porta. E
E a esperança cristã nos protege contra o desânimo. É um alento em todo esmorecimento. Dilata o coração, abre o coração na expectativa da bem-aventurança eterna. O impulso da esperança preserva do egoísmo e conduz à felicidade da caridade. Quanta coisa maravilhosa, bonita e tão profunda nos diz o catecismo sobre a esperança cristã. E é exatamente o que o apóstolo São Paulo nos ensina hoje. Nós combatemos, nós lutamos, mas não como quem corre à toa, sem sentido, como alguém dá soco aí no ar, mas por uma coroa incorruptível, pela recompensa do céu. Essa semana agora foi celebrado o Dia Mundial de Combate ao Câncer Infantil. Interessante que os sites católicos publicaram algumas crianças e adolescentes que morreram na sua adolescência, feridos pelo câncer, e como transformaram isso num momento muito especial de um encontro com Deus. Carlo Acutis, que está sendo tão publicado no meio da juventude agora, bem-aventurado Carlo Acutis. Uma outra jovem também, morreu também com muita ferida pelo câncer, mas transformou isso nessa esperança, nessa proximidade com o céu, Chiara Luce. Uma outra jovem também da Espanha, chamada Alexia. E foi interessante, foram apresentando esses que ainda no início de sua vida, no vigor da sua juventude, com uma doença que castiga tanto, que fere tanto a humanidade, mas aprenderam a viver isso com esperança, com a esperança cristã, e transformaram o ambiente, todos aqueles que estavam no seu entorno, nesse momento de fé, de esperança cristã. E por isso que diz o catecismo que a esperança, a virtude da esperança, é um alento em todo esmorecimento, protege contra o desânimo que muitas vezes bate à nossa porta. Todos nós fomos chamados por Deus para trilhar um caminho de santidade. O evangelho de hoje, segundo São Mateus, nos conta essa parábola de um senhor que saiu, um proprietário, para contratar operários. Estava no tempo da colheita das uvas. Saiu às 7 da manhã, às 9 da manhã, ao meio-dia, às 3 da tarde, às 5 da tarde, já no finalzinho do dia. E encontrava pessoas lá ociosas nas praças, e com essa mesma pergunta: por que estáis aqui ociosos o dia inteiro? É porque ninguém nos contratou. Vinde também para a minha vinha. E combinou lá o pagamento, 1 denário aí para cada um, era o dinheiro que eles tinham na época. Nós fomos chamados por nosso Senhor para o céu, essa vocação à santidade é a vocação para o céu. Obviamente, se eu fizer a pergunta aqui, é a razão de nós estarmos aqui, quem quer ir para o céu, penso que todos vão levantar o seu braço. É a razão pela qual nós estamos aqui. Esse chamado de Deus, a vocação à santidade, a vocação ao céu. Mas para nós conquistarmos o céu, não podemos ficar ociosos. Porque o chamado existe de nosso Senhor para todos. Aqueles trabalhadores inventaram ali algumas desculpas. Não, ninguém nos chamou, então estou chamando agora. Alguns foram chamados por Deus, privilegiados, na sua infância. Nasceram num berço católico, batizados recém-nascidos, fizeram a sua catequese, sua primeira comunhão, ainda já no início do uso da razão, na sua infância. Catequizados, crismados, educados na vida da igreja. Chamados por nosso Senhor na primeira hora. Outros vão conhecer a fé, talvez com um pouco mais de esforço, na adolescência, outros na juventude, outros já na idade adulta, outros que vão se convertendo no decorrer de sua vida,
às vezes já numa idade avançada, às vezes nos últimos instantes de vida. Mas todos são chamados por nosso Senhor. Em algum momento vamos perceber esse chamado de nosso Senhor à santidade. E o batismo que recebemos, infundindo em nós, nos tornando filhos de Deus, apagando em nós o pecado original, infundindo em nós as virtudes, os dons do Espírito Santo, já fundamenta todo esse chamado para a santidade. Mas é preciso nós nos colocarmos também a caminho. É preciso também o nosso esforço, o nosso trabalho. O chamado é de nosso Senhor, a vinha é de nosso Senhor, os meios são colocados por Deus. Mas aquilo que depende da nossa resposta, essa resposta é nossa. É interessante ter uma tradução, diversas traduções, nas versões do Evangelho. Tem uma tradução do Evangelho que diz que nessa última hora, às 5 da tarde, não é, quando o homem lá foi chamar aqueles homens que estavam lá ociosos na praça, e perguntou assim: por que vocês estão aqui ainda com as costas direitas? Ou seja, não tem marca de trabalho, né? Então aí, confortável, empinadinhos, né? Quem trabalhou o dia inteiro no sol, ao final do dia, o aspecto de cansado, suado, vocês não têm marca de trabalho, né? Estão com as costas direitas ainda. É uma tradução interessante. E que eu aproveitei para poder trazer um ensinamento para nós. A vida do cristão também, aquele que vive a sua fé, deixa marcas. Alguém que tem o hábito, né, a prática na sua vida de ajoelhar-se com frequência, tem marcas no joelho, né? Se a gente não tem, precisa construir essas marcas no joelho, né? Talvez estamos ajoelhando pouco. Vez o nosso terço, pode ser que eu tenha adquirido um terço novinho hoje, né? Mas se é um terço que eu uso, que eu já tenho há muito tempo, normalmente ele está um pouco desgastado, né? Porque muitas vezes as contas foram passadas. Um livrinho de oração que a gente adquire, é bonito quando a gente vai muitas vezes visitar uma pessoa, um enfermo, ele está ali a cabeceira da cama, um livrinho todo desgastado, amarelado, né? As páginas, as marcas do tempo, né? Porque muitas vezes já foram folheados aquele livrinho. As orações já foram rezadas ali muitas vezes. O terço desgastado, as marcas, né, no corpo. Alguém que trabalha no serviço duro do campo, né, as marcas nas mãos, os calos nas mãos, tudo isso. E na parábola o Senhor pergunta: por que estás aqui no final da tarde com as costas ainda direitas, não tem marca nenhuma de trabalho? É esse nosso compromisso para nós, vivermos a nossa fé, deixarmos essas marcas do cristianismo, do catolicismo vivido em nossa vida, para nós podermos alcançar o céu. A igreja vai nos preparando nessas 3 semanas para o tempo da quaresma e vai convidar a todos nós para a oração, para os sacrifícios, para as penitências, para criar essas marcas em nós. Obviamente são sinais externos, os mais importantes na nossa alma, de uma alma que reza, que vive na contrição, no seu coração, que se arrepende muitas vezes do seu pecado e procura se emendar. Um coração que está disposto a fazer o bem, um coração que abre-se à graça de Deus, abre-se ao perdão, abre-se à misericórdia, abre-se à prática da caridade. E as marcas que o cristianismo vai deixando em nós, é a mudança muitas vezes das nossas ações. Vou me tornando mais paciente, mais manso, mais caridoso, mais misericordioso. São as marcas espirituais que o cristianismo vai deixando em nossa alma. São Vicente de Paulo, que conheceu o grande São Francisco de Sales, que nunca encontrou um homem tão manso na sua vida. Mas ele conheceu São Vicente já no final da sua vida, né? Um homem de um gênio fortíssimo e terrível.
e que lutou a sua vida inteira para dominar o ímpeto da sua natureza, a sua cólera constante. Diz que nunca encontrou um homem tão manso como São Francisco de Sales. Essas marcas das virtudes cristãs, essas marcas desse combate cristão, essa luta contra os defeitos, sobretudo o defeito dominante em nossa vida, em nossa alma. E a vivência do cristianismo vai deixando essas marcas, essa transformação que vai acontecendo. Portanto, prezados irmãos e irmãs, supliquemos a intercessão da Virgem Maria, grande modelo para nós de todas as virtudes. Que Nossa Senhora alcance do céu para nós a graça da docilidade do nosso coração, da abertura do nosso coração à graça. Ela que é a mãe da esperança, dentro desse ano da esperança, desse ano santo. E como o Papa disse, há uma esperança também para você, para cada um de nós. Mas que a esperança cristã influencie as nossas ações, o nosso modo de agir. E sobretudo, nos incentive, nos motive, à prática mais intensa da nossa religião católica, da nossa fé católica, para um dia, confiantes na palavra do Senhor, arrependidos sinceramente dos nossos pecados, transformados pela graça de Deus, alcancemos todos a recompensa no céu. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.